né, para poder disponibilizar, para a gente poder disponibilizar para as pessoas que não estão conseguindo participar no momento, tá? Então, deixa eu colocar aqui a apresentação. Hoje a gente vai falar sobre as planilhas, né, em Excel, né, principalmente em relação à tabela dinâmica e gráfico dinâmico. Então, eu sou Ana Luísa, nutricionista, né, não sei se alguém ainda não me conhece, né, talvez. E esse assunto, ele foi listado na última pesquisa de educação permanente, né, toda a lista de presença, né, lembrando que vocês precisam assinar a lista de presença, através ali do Google Forms, tem uma pesquisa, né, então vocês vão estar elencando ali os assuntos que mais identificam que seja importante nesse momento. Esses assuntos que foram listados foram baseados na educação permanente do final do ano, mas vocês podem sempre acrescentar novos assuntos. Então, o que aconteceu, né? A gente teve uma revisão aí das estratégias, né? No final do ano, a gente teve a questão do Form SUS, né? Eu passei toda a atividade de educação permanente sobre Form SUS. Foi feito agora, suspenso pelo Ministério da Saúde, né? O Form SUS. Infelizmente, né? A gente teve toda essa construção, muitos profissionais se mobilizaram para fazer essa construção de formulários, mas o DataSUS montou, né, por uma medida de segurança, né, é uma revisão agora de toda a plataforma, né, então ele vai fazer toda essa revisão e vai ver se vai conseguir retornar ou não. Então, enquanto ocorre isso tudo, a gente tem que encontrar outras alternativas, né. Felizmente, isso acontece, a gente tem que estar sempre revisando as estratégias do nosso planejamento, né. Então, hoje, o que a gente entende, né, frente ao que a gente tem aí disponível, né, para banco de dados com dados sigilosos, né, que a gente tem trabalhado bastante isso na diretoria, é melhor a gente ainda permanecer, então, com as planilhas de Excel, tá? E preferir o compartilhamento via rede, né, ou seja, esse compartilhamento que a gente faz entre as pastas, que nem a gente tem a diretoria, né, com a pasta compartilhada, né, esse método é o mais seguro, tá? Porque ele utiliza a rede, né, que a gente tem como uma questão de segurança, ele não está disponível online, né? Se vocês utilizam algum banco online, né, principalmente quando precisa de preenchimento externo, vocês podem utilizar o Google Forms, né, se não é dado sigiloso. O Google Drive, ele pode ser utilizado também, tá? Só que o que é importante? A gente sempre manter atualizada nossas senhas, né, ou seja, de vez em quando a gente modificar a nossa senha. Por quê? Porque se a senha acaba, né, algum hacker, alguma coisa, alguém entra no nosso usuário, pode estar modificando tanto o nosso formulário, quanto deletando informação, ou deletando até o próprio arquivo, né, e a gente acaba perdendo aí uma base de dados. Então, é importante, às vezes, a gente baixar essa planilha, deixá-la também offline para não, né, por medida de segurança, e também atualizando essas senhas. Uma senha forte é considerada, pelo menos assim, ter uma letra maiúscula e minúscula, né, não só maiúscula ou só minúscula, ter vários tipos de caracteres, então, pelo menos ter algum símbolo, né, ter algum número, né, então, para que isso fique mais difícil, né, de ser descoberto, né, e mudando isso com uma certa frequência, né. Então, agora vamos conversar sobre, então, o Excel, né? O Excel tem as suas vantagens, né, e as suas desvantagens, né? O Excel, quem ainda não utiliza, tá? Ele é muito bom, né? Quando a gente precisa
fazer uma planilha, assim, que a gente possa estar modificando dados, filtrando, fazendo cálculos, ele nos ajuda bastante, ele acaba sendo, deixando o nosso trabalho mais rápido, né? Algumas pessoas ainda ficam com certo receio de usar o Excel, preferem usar o Word. O Word, o fim dele é edição de texto, tá? Ele não tem essa finalidade de cálculos, né? Então, ele acaba limitando um pouquinho. Então, hoje, uma das missões é quem ainda não resolveu, assim, usar ele na prática, começar a namorar ele um pouquinho aí para se despertar, né, em relação ao Excel. Você pode fazer tanto uma planilha bem simples, né, quanto planilhas mais avançadas, que também, assim, precisam usar uma linguagem de programação mais apurada que não vem ao nosso caso, tá? Então, mas ele tem um leque enorme, tá? Cada dia a gente aprende algo diferente em relação ao Excel. Então, ele acaba nos ajudando bastante, né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente usa ele, mais a gente descobre funcionalidades. Na internet existem várias apostilas gratuitas, tá? Eu encaminhei para vocês uma delas, tá? Uma que eu encontrei, assim, que fala um pouquinho mais de tabela dinâmica e de outras questões que a gente utiliza no dia a dia, né? Porque, afinal, a gente tem 1 hora de atividade de educação permanente, né? Então, a gente tinha que fazer algo bem focado para que realmente ajudasse, né, no serviço. Então, até pensei em um momento verificar com o professor para estar vindo, mas eu acho que não seria tão focado, né? A gente no dia a dia consegue compartilhar, acho que a experiência melhor. Conversei com vários profissionais para conseguir elaborar essa atividade, né, com os profissionais que participaram também de cursos de Excel, já pela FEAP, enfim, ou em outros locais, para que a gente conseguisse fazer um direcionamento, né, dessa atividade. Então, uma das questões que me foi colocada, né, foi a dificuldade da diferença entre as versões do Excel. Então, como é que a gente pode resolver isso, né? Tem computadores que têm Excel, tem computadores que não têm Excel e tem computadores que têm versões diferentes, né? O que muda, né, eu estudei um pouquinho, o que muda principalmente é a questão do layout. De uma maneira geral, todos têm as mesmas funções, tá? O Excel 2016, ele tem novas funcionalidades. Então, antes de 2016, se vocês têm um mais antigo, então ele acaba não tendo algumas funcionalidades. Por exemplo, eles têm mais tipos de gráfico, né? Então, tem a questão de ter um gráfico com histograma, né? Então, tem a opção de mapas 3D, então tem alguns diferenciais no 2016. O meu não é 2016, né? Mas tem alguns computadores eu sei que tem, e com isso acaba tendo funcionalidades que em outros não tem. Então, a principal diferença é essa. Também tem a questão do 2016 poder fazer um link com dispositivos móveis, tá? Então, essa experiência eu realmente não tenho, essa parte do Excel 2016 eu não chego a ter no meu computador, mas para que vocês saibam que isso existe também, tá? Então, o que mais tem de diferença é isso, o de 2016 tem algumas funcionalidades a mais. De maneira geral, todos têm a mesma funcionalidade, tá? Quais as vantagens do Excel? É uma planilha eletrônica, né? Ela ajuda a organizar em pouco tempo, né? Deixa mais prático, mais preciso, né? A gente tem certeza dos dados, né? Há recursos capazes de criar planilhas com fórmulas, funções, equações, listas, então isso vai facilitando um pouco a nossa vida, né? Diferente se a gente utilizasse o Word, né? Para fazer isso, que é a edição de texto.
Você pode tanto utilizar uma planilha que já vem pronta, né, com um modelo, ou seja, após você criar uma planilha, você criou para 2020, eu quero agora passar para 2021. Então, eu posso salvar ela com outro nome, né, ou copiar e colar, e eu vou ter ela prontinha já para eu utilizar, né. Eu posso também pegar uma e adaptar, ou posso começar ela, criar ela do zero, né? Tem essas possibilidades. E a planilha, você pode ir personalizando ela da maneira que você quiser, né? Isso também é uma vantagem que tem do Excel. Esse slide aqui ficou bem repetido em relação ao outro, a última frase que ficou diferente, que ela pode ser utilizada tanto online, né, através do Google Drive, daí para eu utilizar através do Google Drive, depois a gente vai estar mostrando um exemplo, eu preciso ter uma conta no Gmail, tá? Então, esse é o pré-requisito, tá? Eu posso usar também o Excel online, por exemplo, eu mostrei para vocês essa questão de ter tipos de gráficos diferentes na versão do Excel 2016. O Excel online, ele sempre vai estar com a última versão. Então, assim, por mais que a gente não tenha o nosso Excel no computador, se vocês precisarem fazer um gráfico diferenciado, ou ter aquelas funcionalidades que eu comentei, também no Excel online vocês conseguem, só que daí vocês precisam ter uma conta no Hotmail, tá? As desvantagens do Excel, né? A principal desvantagem, assim, em relação à questão do FormSUS, é que a gente precisa ter um pouquinho mais de conhecimento, né? Assim, é um pouquinho mais complicadinho, né? O FormSUS, ele era mais intuitivo. O Excel, não. Tem coisas que a gente tem que saber como é que faz e tudo mais. Mas, isso na prática a gente vai conhecendo, né? Quanto mais a gente praticar, mais a gente vai conhecer ele, mais fácil ele vai ficar para a gente, tá? Então, a gente só, né, tem que iniciar, né, isso, né? Exige um pouquinho, assim, de tempo, de paciência para elaborar a planilha, mas depois que você elaborou a planilha para alimentar, fica fácil, né? E economiza bastante tempo, otimiza o trabalho e também aproveita mais os nossos dados, né? Que muitas vezes a gente cria uma planilha pensando num fim apenas para um controle, né, interno para o nosso trabalho, e a gente pode estar utilizando esses dados para fazer análise também, né? Então, aqui eu coloco alguns exemplos de planilhas que a gente tem aqui na vigilância epidemiológica, né? A gente tem a planilha da dengue de 2021, que ela é uma planilha bem diferenciada, ela trabalha com validação de dados, que eu vou estar abordando hoje, fórmulas, filtros, formatação condicional, tá? A Carol está aqui pertinho, ela vai mostrar para vocês como é que funciona essa planilha. E a declaração de nascido vivo de 2020, né, que utiliza a tabela dinâmica. Né? Hoje a Dani não pode estar, mas eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês também. Primeiro a gente vai estar, vou estar chamando a Carol, que está aqui do meu lado, para mostrar a planilha da dengue, tá? Para que vocês tenham conhecimento, né, de como é que eles utilizam essa planilha na prática. Bom dia a todos, eu sou Caroline, técnica em enfermagem, trabalho com as arboviroses ali nas zoonoses, né? E eu vou mostrar para vocês um pouquinho da planilha que a gente utiliza, né? Que, como a Ana falou, a gente faz uma planilha pensando num controle interno e daqui a pouco a gente já tem uma planilha para utilizar dados para algo a mais, né? Para passar isso para um programa, enfim. Então, a gente começou com a planilha em 2015, na epidemia de dengue, né? A gente começou com ela por conta de controle interno mesmo, para a gente saber exatamente
onde que determinada ficha estaria, né? Então, aqui a gente coloca alguns dados da notificação, como número, data de notificação, data do início dos sintomas, né? A gente elencou alguns dados para que a gente pudesse colocar nessa planilha. A gente tem o nome do paciente ali que está suprimido, né? E aqui, nessa coluna em específico, isso aqui norteia a gente aonde essa ficha se encontra, né? Porque em 2015 a gente teve mais de 6 mil notificações de dengue e a gente precisaria ter um norte de onde encontrar as fichas, né? Então, e também para a gente saber em que situação que se encontra a ficha daquele paciente. Se a gente já encerrou, se ela não é do nosso município, a gente já habilitou ela para fluxo de retorno, para que esse município tivesse conhecimento, se o exame desse paciente ele está no LACEN, se ele foi positivo, se ele foi negativo. Então, isso aqui era uma base assim, para a gente poder direcionar o nosso trabalho, né? E daí, em 2016, quando a gente já teve uma diminuição no número de casos, a gente viu também a necessidade de ter essa planilha compartilhada com com o Lúcio mesmo ali, né? Com a parte do vetor. Então, o que acontece? Ele sabe quem que é o paciente e ele sabe que tipo de trabalho que ele fez naquela localidade, né? Naquele paciente, e a gente também começa a ter esse conhecimento. Então, através da planilha, ele tem já o acesso rápido com relação a quem são os pacientes positivos, os negativos, o tipo de trabalho que foi feito ali. Então, ficou uma troca, né? Que muitas vezes a gente não tem esse tempo de estar sentando, de estar conversando. Então, a planilha foi um meio bem fácil para que a gente pudesse ter esse feedback, né? Esse retorno. E aqui no final da planilha também a gente tem alguns dados, né, que a gente precisa para os relatórios, por exemplo, a digitação no Sinan em até 7 dias, o encerramento da ficha em até 60 dias. Então, aqui no final eu também coloquei algumas fórmulas, que é nessa coluna em específico, eu sei em quanto tempo que eu digitei essa ficha no Sinan. Por quê? Eu coloquei como entrega para a equipe vetorial que, ao mesmo tempo que eu recebo essa notificação e eu repasso para o Lúcio, porque ele precisa de uma cópia também para que os agentes possam estar indo na residência, ao mesmo tempo que eu recebo e repasso para ele, é o tempo que eu já digito ela no Sinan. Então, eu sei exatamente quanto tempo que ela foi digitada no Sinan. A partir do momento que ela chegou nas zoonoses, eu já faço todo esse trabalho, né? E aqui no final, eu coloco a data de encerramento dela, então eu sei em quanto tempo que eu levei entre eu ter recebido essa ficha, eu ter digitado ali no Sinan, a primeira parte dela em até 7 dias, e eu ter realizado o encerramento dela. Então, como vocês podem ver aqui, a notificação foi feita no dia 10/3, que foi o dia que eu recebi, então, a gente não levou nem 24 horas para entregar para a equipe vetorial e digitar no Sinan, e nós levamos 9 dias para encerrar o caso, né? Outra questão que a Ana também falou ali foi com relação à validação de dados. Uma dificuldade que a gente tinha era com relação a padronizar o que a gente iria digitar em cada coluna, né? Então, o que acontece? A gente tem várias unidades de saúde, vários locais, né, estabelecimentos notificadores, e muitas vezes cada uma digitava de uma forma. Só um exemplo, a unidade notificadora Nossa Senhora das Graças. Às vezes a gente colocava MS das Graças, outras vezes Nossa Senhora das Graças, tudo escrito, né? Então, isso, para a gente gerar uma tabela que a gente pudesse puxar os dados, isso dificultava, porque eu tinha, só um exemplo, eu tinha 60 notificações digitadas e lá na minha tabela ela aparecia 55, ou por conta de um acento, né? Eu costumo não usar muito acento na planilha, daí tem gente que já usa, então
tem toda essa questão. Então, o que a gente fez? A gente padronizou os dados, né? A gente validou, fez uma validação de dados. Por exemplo, aqui na coluna D, onde eu tenho a unidade notificadora, eu peguei todas as unidades, escrevi elas numa planilha à parte e validei para que nessa coluna de unidade notificadora eu consiga digitar só o que está padrão. Eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhadinha, ó. Eu só consigo digitar o que está aqui. Então, eu não vou conseguir digitar São Pedro sem acento. E isso facilita porque quando eu venho digitar aqui, eu posso clicar na flechinha ali do lado e selecionar a unidade que eu quero. Tá? Então, a gente conseguiu padronizar isso. No endereço, a mesma coisa. A gente padronizou, conseguiu pegar ali com o pessoal do CETEC todos os endereços do município e eu só consigo digitar os endereços que estão ali naquela tabela à parte que a gente fez, tá? E nos resultados, que vocês podem ver que eles estão coloridos, né? Então, eu utilizei aqui a formatação condicional. Então, eu dou uma condição para ser digitada nessa coluna. Além da padronização dos dados, eu dou uma condição para essa coluna em específico. Eu vou lá na formatação condicional e lá eu coloco que o aguardando coleta, eu preciso que ele seja em amarelo. Então, eu dou essa condição para ser digitado aqui. Então, eu tenho a validação de dados, eu só posso digitar o que está aqui, e quando eu digito um desses aqui, cada um deles já tem uma condição. Por exemplo, se aqui eu fosse colocar negativo, ele vai pintar de verde. Então, foi essa condição que eu dei para a planilha. Tá? Deixa eu voltar aqui. Aqui nesse campo da ação vetorial, a mesma coisa, né? A gente padronizou com o Lúcio tudo que a gente tudo que ele iria escrever ali, tudo que seria possibilidades dele estar fazendo em campo, e para cada uma dessa possibilidade a gente colocou, além da validação de dados, uma formatação condicional também. Tá? E aqui, na coluna U e na coluna W, eu coloquei uma formulazinha bem simples, que é a contagem do tempo, né? Então, aqui eu preciso digitar a notificação em até 7 dias no Sinan, então eu coloquei a data do recebimento, que está na coluna T, menos a data da notificação, e daí deu 1 dia, né? Então, entre a data que eu recebi e a data que foi notificada, deu 1 dia para a gente inserir para o sistema e entregar para o Lúcio. Aqui ele está um número negativo aqui, mas é porque esse caso não foi encerrado ainda, mas a partir do momento em que eu colocar a data aqui, vou dar um exemplo para vocês, ele já vai me dizer quantos dias que eu levei entre receber essa notificação e encerrar completamente essa ficha, seja por critério laboratorial, ou esse paciente não coletou, seja por critério epidemiológico, né? Outra coisa que eu validei aqui, se vocês perceberam, foi a própria data. Eu clico aqui e... Ops. O que deu aqui, Ana? Aqui, são 2 cliques. Eu clico aqui e ele já me dá a opção das datas. Então, eu não preciso escrever a data, né? Por extenso, eu vou aqui e seleciono a data que eu quero para colocar ali. Também é uma validação de dados, tá? Uma forma de validar dados. Aqui, no final, estão todos os dados que eu quero validar na minha planilha, né? Para que ela seja padrão. E daí eu vou selecionando aqui e vou validando. Posso dar um exemplo aqui, Ana? Então, aqui no final, eu coloquei todas as unidades de saúde, ó. Todas as unidades de saúde que a gente tem no município, tá? Inclusive de outro município, né? Que são os que mais notificam. Então, eu coloquei aqui nessa tabela. Então, o que eu faço? Eu venho aqui na unidade de saúde
eu selecionei até o final, eu vou ali em dados, validação de dados, e vou escolher o que tipo de dado que eu quero validar aqui. Então, eu clico aqui do lado e vou lá selecionar os dados que eu quero validar. Que no caso aqui é a unidade de saúde, eu seleciono o que eu quero validar ali. Dou um OK, salvo. Então, aqui eu só vou conseguir colocar nessa coluna os dados que eu validei ali, né? Aqui na rua, a mesma coisa, né? Que a gente fez a mesma validação de dados. E aqui, que foi na formatação condicional, eu validei os dados e dei uma condição para ela, né? Aqui na formatação condicional. Eu quero dizer que tudo que tiver escrito aguardando coleta, o valor é igual a aguardando coleta, ele tem que pintar de amarelo. Então, foi isso que a gente fez aqui. E na da ação vetorial, a mesma coisa. Então, assim, até a planilha do ano passado, a gente não tinha toda essa padronização, né? E a gente estava vendo com o pessoal do CETEC para que a gente pudesse transformar essa planilha num programa, né? Que eles têm um programa específico, para que a partir dali a gente pudesse gerar o nosso boletim epidemiológico. E daí, qual que foi a dificuldade que a gente encontrou? Ele pegou a nossa planilha e começou a colocar esses dados dentro do sistema. Daí, o que ele viu? Tinham muitos dados, palavras com acento e sem acento, como eu falei para vocês, e daí, esse ano, por conta dessa necessidade, a gente padronizou para que quando todo esse dado ele for transformado para um banco de dados, a gente tenha um dado fidedigno, né? Então, a do ano passado a gente tentou ajustar, ele me passava as inconsistências, eu ia lá, coluna por coluna, linha por linha, para arrumar as inconsistências, né, para deixar redondinho, e esse ano, para que a gente não tivesse esse retrabalho, né, a gente acabou fazendo toda essa questão de padronização. Alguém tem alguma pergunta? Ou que eu não tenha esclarecido? A planilha que a gente utilizava ela em compartilhamento de pasta. Só que a gente encontrou outra dificuldade no compartilhamento. Uma vez que eu abro a planilha, né? Se o Lúcio quisesse abrir para inserir algum dado, eu tinha que fechar a minha, né? Então, a gente colocou ela dentro do Drive para que a gente possa estar alimentando ela concomitante, né? Então, como a gente também tem um período que a gente também tem um aumento no número de notificações, a gente usa 2, 3 pessoas para digitarem ali na planilha e concomitante a isso, o Lúcio também vai passando os dados dele. Então, a gente consegue abrir a planilha de manhã e fechar só no final do expediente, né? Não precisa estar sempre fechando, abrindo, fechando, né? E ela salva automaticamente, então a gente também não precisa se preocupar com relação a isso, né? Então, para a gente facilitou bastante a questão da planilha online. Até eu estava conversando com a Ana Luísa, ela falou para a gente de vez em quando tá trocando a senha, né? Tentar colocar letra maiúscula, caracteres, para que a gente possa ter uma segurança com relação à planilha. E a gente está utilizando assim. Então, para a gente ali, a gente utiliza a semana epidemiológica pela data de início de sintomas, né? Então, se vocês verem aqui embaixo, daquilo que a gente escreveu em toda a semana epidemiológica, a gente consolida esses dados aqui nessa tabela, né? Então, da semana 1 a 52, o que eu quero que cada linhazinha dessa puxe, né? Então, aqui eu coloquei uma fórmula. Então, a gente usa validação de dados, formatação condicional,
a gente utiliza a fórmula também, né? Então, é através desse consolidado aqui que a gente vai tirando os nossos dados para que a gente possa colocar no nosso diagrama de controle, que a gente tem um quadro ali na sala, e também estar passando para o nosso mapa, que também a gente tem ali na sala. Que futuramente a gente pretende não estar mais com a canetinha lá pintando, né? Pintando, fazendo as linhazinhas, mas que a gente possa ter isso dentro de um sistema de informação. A única questão aqui que colocaram foi a Gisele, para você falar sobre as exclusões das linhas e colunas. Tá. Então, deixa eu ir na 9, né, Ana? Uhum. Depois eu vou estar mostrando o passo a passo, tá? Uhum. É um pouquinho. Esquece daqui. É ali. Não consigo. Tá. Então, o que aconteceu aqui também? Que bom que a Di lembrou. A gente colocou todos os dados para validá-los aqui na mesma planilha. Em todas as planilhas, da 1 até a 52, tem esses dados para validar aqui. Certo? Por exemplo, eu digitei uma notificação aqui, mas eu observei que ela já tinha sido digitada. Ela é uma duplicidade. Daí o que acontecia? A gente vinha aqui e excluía a linha. Só que quando eu excluo essa linha aqui, eu estou excluindo daqui para cá. Eu excluí a Fazenda 2, eu excluí os Salseiros, eu excluí uma rua. Então, o que a gente... Daí, quando tu vai procurar aqui, para colocar o nome da unidade, você não encontrava determinada unidade de saúde, você não encontrava determinada rua. Então, assim, mais uma fragilidade que a gente encontrou com relação a isso. Então, o que a gente fez? Até a gente passou aqui os dados da validação, todos para cá. Então, eu vou lá na semana 9 e mando ele buscar daqui. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. 9. Então, em vez de eu mandar buscar aqui nessa mesma planilha, eu mando buscar lá. Eu quero a unidade de saúde. Eu seleciono o que eu quero, dados, validação de dados. Onde que eu quero que ele busque esses dados? Eu vou clicar aqui, vou procurar aquela minha tabela de validação de dados e vou selecionar o que eu quero. Ok? Salvar. Então, quando eu excluo uma linha daqui, eu não corro o risco de excluir um dado que eu estou pedindo para ele validar daqui. Por quê? Porque eu já coloquei numa tabela à parte. Então, essa fragilidade a gente identificou esse ano, como a gente não tinha essa tabela de validar dados, a gente inseria e excluía linhas, né? Conforme a gente digitava ali, a gente incluía e inseria linhas sempre, né? Não tinha essa preocupação. Como a gente tinha essa tabela aqui, a gente viu essa necessidade dela não estar mais aqui, mas estar numa planilha à parte. Então, foi isso que a gente fez esse ano. Até a Gi também, ela utiliza a planilha do antirrábico, ela também utiliza de uma forma online. A gente está alinhando agora também as planilhas dela para que a gente não corra mais esse risco, porque já aconteceu também com a planilha dela e a gente começou a identificar isso a partir do momento que a gente queria digitar um determinado endereço, uma determinada unidade notificadora e não conseguia, que a gente não consegue digitar o que não está validado aqui, né? Então, a gente observou que tinha essa fragilidade, a gente tentou melhorar para que a gente pudesse alinhar tudo e não correr mais esse risco, né? Acho que é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, né, eu estou à disposição. E também estou à disposição lá na sala, se alguém precisar, né? Já pediram aqui. Então, tá bom. Obrigada a todos. Obrigada. A
A aula da Carol foi melhor do que a do cara da FEAP. Não, é porque assim, né, gente, é o que eu comentei antes, até pensei em chamar alguém para nos ajudar, porque né, a gente é aprendiz de Excel, né, a gente não é professor de Excel, então, mas às vezes a gente se conversando, como as realidades são mais próximas, a gente consegue se visualizar, né, como poderia estar utilizando para o nosso trabalho. A Carol já explicou bastante, mas eu montei um passo a passo aí para que vocês possam, né, no mesmo molde que eu fiz aquela vez do FormSUS, né, eu fiz agora em relação ao Excel, para que vocês tenham um passo a passo e consigam daí colocar isso em prática, né. Então, o primeiro passo é ver se tem necessidade de criar essa planilha, né, se vocês ainda não têm, ou de adequar essa planilha para utilizar melhor, né, para otimizar isso. Então, eu tenho necessidade de fazer, ou realmente eu preciso ter dados a mais do que o sistema oficial me traz, ou eu não tenho um sistema oficial para isso. Então, eu preciso criar, então, um projetinho básico, que seria, assim, saber as informações que eu preciso registrar, quais são os relatórios que eu preciso tirar dessa planilha, fazer isso baseado na nossa rotina de trabalho, para que nem foi o exemplo ali da planilha da dengue, né, é um meio de comunicação que eles têm, né, não é só uma planilha que é alimentada, e sim um meio de comunicação, né, eles não precisam, por mais que eles estejam um ao lado do outro, eles não precisam estar o tempo todo falando, chegou um caso positivo, ou chegou uma suspeita, né, é de tal bairro, não, pela planilha eles já conseguem se comunicar e essa informação acaba sendo muito mais rápida e precisa, né? Então, tem que pensar, quem que vai digitar? Né? Como é que é o fluxo de trabalho? Vai ser só uma pessoa que vai digitar? Vai ter mais de uma pessoa? Vai ter mais de um setor envolvido? Como é que isso vai funcionar? Né? Então, vocês desenhando toda essa questão, começam a definir aí qual sistema vai ser digitado, porque, como eu já coloquei anteriormente, o Excel tem várias plataformas, né? A gente tem computadores com Excel, a gente tem computadores com LibreOffice, né? Se a gente vê que os profissionais que estão envolvidos têm versões diferentes de Excel, ou algum deles não tem o LibreOffice, eu aconselho pensar numa plataforma online daí, né, ou fazer a solicitação para o GTI para fazer a instalação, o que eu acho um pouco mais complicado, né, mas, né, é uma tentativa, né. O Google Drive foi o instrumento que a Dengue utiliza, né, que a Carol mostrou para a gente agora, que tem ali as funções todas do Excel, em plataforma online, e também tem essa possibilidade de utilizar o Excel online, vai depender, o que vocês entendem que é mais tranquilo para vocês, que é mais fácil, sempre lembrando, plataforma online tem maior chance de ter hackeamento, então a gente tem que manter aí medidas de segurança para evitar, né, vazamento de informações. Uma possibilidade que a gente foi aí buscando, né, que uma das dificuldades que se tem em fazer esse compartilhamento através da rede, né, e é mais seguro através da nossa rede da prefeitura, é que quando um está utilizando, o outro não pode utilizar. Mas, pesquisando, a gente viu que tem, sim, como fazer essa digitação simultânea. Só que ela é um pouquinho mais criteriosa, assim, ela não é tão instantânea quanto numa plataforma online, tá? Então, a gente pode colocar ali, né, eu botei um passo a passo ali, que vai em revisão, compartilhar pasta, e permitir alterações por mais de um usuário ao mesmo tempo. Só que o tempo todo você tem que ficar salvando, tá? Então, assim, só a partir do salvamento é que ele vai perceber que a pessoa também digitou naquela célula ali, né, se coincidir que naquela célula, ou seja, tanto na linha quanto na coluna, né, eu digitei na 75A, e ela também digitou,
Então, ele vai ter um conflito aí de informação. Na hora que salvar, ele vai perguntar qual que você quer que fique, né? Então, tem essa questão um pouco mais chatinha, né? Quem utiliza em mais de um pode estar combinando, ó, eu digito nas linhas pares, você digita nas linhas ímpares, vai depender do que ficar melhor para vocês trabalharem, tá? Se for mais pessoas, assim, vários usuários, daí fica um pouquinho mais complicado, se todos acabam podendo digitar na mesma célula, né? O quarto passo, então, começar a criar a planilha, né? Vocês viram ali que ela falou bastante essa questão de formatação de tabela, né? Então, a primeira questão é digitar o cabeçalho, né? Deixar como formato de tabela. Como é que vocês deixam de formato de tabela? Vocês selecionam, desculpa, mas a máscara. Você vai dizer que aquela ali é uma tabela, daí com isso ele já vai criar esse formato que está aparecendo. Você vai dizer ali se você tem um cabeçalho ou não, ele já vai destacar o cabeçalho, você pode ir mudando o design dessa tabela como você quer, né? Daí, ele já aparece, quando você diz que você tem uma tabela ali, ele já aparece o botão do filtro do lado, isso é automático, tá? É importante vocês já definirem isso, porque vai ajudar vocês depois na tabela dinâmica. Ai. Deixa eu ver, tem um papel. Só um pouquinho, gente. Essa máscara. Falando. Então, vocês podem, a qualquer momento, dizer assim, eu criei a tabela, mas eu fui alimentando os dados e ela foi aumentando. Então, eu posso dizer que ela aumentou, redimensionar essa tabela, né? Então, que nem ali, você clica em qualquer parte da tabela, vai em design, e você, ali na parte destacada, tem o nome da tabela, então eu quero criar aqui o nome dessa tabela, que nem eu criei ali, é DG, Desnutrição Grave, né, 2003 a 2016. Embaixo tem redimensionar tabela. Então, eu redimensiono, eu seleciono ali e vou selecionando conforme ali a Carol fez. Ela foi selecionando todas as células. Então, eu posso dizer que a minha tabela está aumentando. Toda vez que eu falar que os meus dados são provenientes daquela tabela, ele vai estar considerando toda essa área da tabela que eu defini, tá? Então, isso é interessante, por quê? Porque depois, com a tabela dinâmica, você já tem certinho a tabela de onde ele vai tirar aqueles dados para fazer a tabela dinâmica, fazer a consolidação. A padronização de dados, né, não, o mais que, né, a mesma recomendação do FormSUS, quanto mais você ter opções de preenchimento, é melhor. Eu não vou conseguir ficar com a máscara. Fala muito. Então, você pode optar pela padronização de dados, né? E você vai usar a ferramenta validação, como a Carol colocou para vocês ali, como ela faz essa validação. Ela pode ser por lista, ou pode ter critérios de preenchimento, né? Um critério de preenchimento que ela mostrou ali foi a questão da data, né? Você pode definir que é um formato de data, que é formato de calendário, então você pode ir definindo isso para validar aqueles dados daquela célula, né? Você pode definir uma ou mais células, não tem problema, né? Que vai ser digitado nessa padronização. Caso seja inserido um dado que não é permitido, ele não vai aceitar, ele não vai te deixar, vai apertar Enter, ele vai dizer que não é válido. Então, aqui o exemplo, né? Que você faz a validação de dados, a minha aba é diferente, né? Ali eu estou mostrando no meu computador mesmo,
tá? Então, eu vou na parte, porque ela estava no Google Drive, daí é um outro layout, né? Então, no nosso computador, no Excel, a gente vai em dados, validação de dados, e daí ele vai abrir essa caixinha aí que eu coloquei para vocês. Então, eu posso colocar que é qualquer valor, que esse é o padrão, né? A gente pode digitar qualquer valor. Depois eu posso colocar que eu quero um número inteiro, que eu quero decimal, que eu quero uma lista, daí eu formo a lista, né, que nem ela colocou para vocês, a data, a hora, o comprimento do texto, ou um personalizado, que daí você coloca algum item ali que não contempla nos outros, tá? Então, por exemplo, quero fazer a validação por lista. Eu posso pegar e escrever, tanto eu posso ir lá selecionar, como a Carol fez para vocês, né? Eu ter esses dados numa lista, na planilha do Excel, ou eu posso digitar, né? Eu posso copiar e colar ela ali onde está escrito fonte, tá? Tem esses dois métodos, né? Eu posso pegar e dizer assim, bambuzal, brilhante, só que eu tenho que botar ponto e vírgula entre as palavras, tá? Tem esses dois métodos para fazer, tá? Aqui também eu posso estar inserindo funções, né, que a Carol também mostrou para vocês. Na página 18 da apostila que eu encaminhei também fala um pouquinho dessas fórmulas, tá? Então, tem várias fórmulas que já estão prontas no Excel, né? Porque às vezes a gente tem a dificuldade de não saber a fórmula, né? E o Excel já tem essas funções, então a gente vai inserir função, ele já descreve a fórmula para a gente, tá? E já dá algumas dicas de como é que faz o preenchimento, tá? Então, a gente tem aqui a gente tem fórmulas, né, funções, tanto financeira, quanto lógica, quanto texto, quanto data e hora, né, tem várias funções que a gente pode estar colocando, que nem a função texto, vamos supor, se a gente tem uma frase que ela está toda, tá cheia de espaços entre as palavras, a gente pode ir na função texto, que ele junta para a gente, então ele tem várias funcionalidades aí. Eu coloquei as principais, assim, só para estar ilustrando, porque é um leque de funções aí, né? Então, as que eu achei principal para estar compartilhando. Então, eu posso colocar, se é interessante para vocês terem a data atual sempre, eu coloco ali, igual hoje, entre parênteses, a célula que eu quero me basear, né? Então, vocês. Quer dizer, ali não precisa botar nenhuma célula, só botar entre parênteses ele já te dá, porque ele sempre vai utilizar a data atual. Se tu botar o agora, a função agora, ele vai te dar, além da data, o horário, né? Então, isso depende do objetivo de vocês, né? Mas se eu quiser, uma das que eu tenho utilizado, né, no dia a dia, é essa questão do mês e do ano. Porque às vezes a gente tem a data da notificação, e daí a gente quer ter alguma análise por ano, uma análise por mês, né? E daí, para a gente não precisar digitar uma coluna dia, outra coluna mês, outra coluna ano, a gente pode pegar por essa função. A gente seleciona a função mês, seleciona as células com a data de notificação e a gente vai ter aí o mês da notificação. A mesma questão para o ano. Então, isso facilita bastante quando a gente quer fazer alguma análise. Por exemplo, a Richelle encaminha para mim a planilha em relação a SRAG, né, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, para fazer análise do quadrimestre. Ela me encaminha a data da notificação, mas para eu saber o mês que se refere, eu pego a função mês, transformo, então, uma coluna em mês, e depois eu faço a tabela dinâmica para fazer a análise do quadrimestre. Então, essa também é uma função que daí agiliza o nosso trabalho. Tem a função estatística também, né? Aí tem alguns exemplos, né? Quando eu quero calcular uma média, quero saber o valor mínimo, o valor máximo, né? A frequência mínima, a frequência máxima. Então, ele também calcula para mim.
Também tem a função lógica, né? Eu posso já colocar aí valores, que nem vocês utilizam a questão de exames, né? Se eu quero falar alguma coisa em relação a isso, eu quero... ali ele dá um exemplo em relação à velocidade, né? Então, ele utiliza uma lógica, né? Se for maior de 90, né? Vai ser alta, né? Já vai aparecer automaticamente preenchido para ti na coluna alta, né? Todas que forem fora disso, ou seja, menores, né? Daí ele coloca valor falso, né? Se valor for falso, é permitida, né? Então, se for menor de 90, vai aparecer permitida. Então, automaticamente ele já consegue fazer essa classificação. Por exemplo, para mim, em relação a índice de massa corporal, eu poderia também estar utilizando para fazer uma classificação. Ele faz a classificação automaticamente, então, utilizando a função lógica. Aqui, falando da formatação condicional, na apostila, na página 13, tem certinho um passo a passo, tá? Então, a Carol já mostrou um pouco para vocês como é que faz. Então, a formatação condicional, vocês podem fazer tanto, eu quero maior que tal valor, igual a tal valor, que nem ela colocou, igual a aquele texto, né, aquela palavra, né, ficar de tal cor, né. Então, a gente pode estar fazendo assim. Também tem as escalas de cores, que também é bem interessante, quando você quer dizer que aquele valor, ele ficou entre um e outro, quer mostrar o que ficou máximo, né? Então, a escala de cores também te ajuda bastante nesse sentido. Então, aí, a formatação condicional é algo que fica bem visual para a gente, onde a gente quer destacar naquela tabela. Então, ali eu comecei eu deixei a minha tabela bem padronizada, bem certinha, agora ela está pronta para eu inserir a tabela dinâmica. Né? A tabela dinâmica, se a gente comparasse ao FormSUS, seria aquele nosso relatório instantâneo. Né? Eu posso montar naquele formato que a gente tinha do FormSUS, que ela vai dar instantaneamente para a gente. É só a gente apertar um botão de atualizar e ela vai atualizar os dados conforme a gente for alimentando, tá? O Excel é um pouquinho diferente, porque ele não é online, então a gente sempre tem que lembrar que ele precisa de uma ação nossa para ele funcionar. Então, aqui a gente precisa apertar o botão atualizar. Então, na página 59 da apostila também fala bastante sobre essa questão de como criar, né, como inserir a tabela dinâmica, né. O que é importante? Na nossa tabela, a gente não pode, né, para a gente fazer uma tabela dinâmica, a gente não pode, nessa tabela de dados, né, no nosso banco de dados, ter células mescladas, tá? Então, na hora que vocês criarem essa tabela, é importante vocês lembrarem disso, né? Às vezes a gente tem alguns dados que a gente quer mesclar as células para ficar um pouco mais fácil da gente alimentar, mas não pode, tá? Para a tabela dinâmica, a gente não pode fazer isso, tá? Deve ter apenas um cabeçalho e a linha tem que ser única, ela não pode ter essas mesclas. Quando eu apertar ali inserir tabela dinâmica, a primeira coisa que vai aparecer é essa caixinha. Eu vou precisar selecionar o banco de dados. Então, nesse caso, né, lá no início eu falei para vocês, criem uma tabela e formatem ela e deem um nome, né? Então, esse nome vocês vão poder colocar agora, vocês vão poder estar selecionando ela, porque daí você sabe bem certinho a dimensão dela. Toda vez que você queira atualizar esse banco de dados, às vezes a gente acha assim, ó, eu vou ter, sei lá, 100 linhas naquele meu banco de dados. De repente, eu tenho 110. Então, eu tenho que redimensionar aquela minha tabela. Eu tenho que incluir aqueles 10 que eu não previa. Então, eu posso redimensionar a tabela e redimensionar também da onde que eu estou tirando esse banco de dados. Isso eu não sabia fazer, foi uma das coisas que eu aprendi com a apresentação, tá? Essa atividade, porque no momento que eu montava a tabela dinâmica, eu achava que eu não conseguia mais mudar
né, os dados, né, selecionar os bancos de dados, e é possível sim. Então, a gente todo dia está aprendendo. Então, eu coloquei ali, inseri a tabela dinâmica, eu vou construir, então, a tabela. Como no Tabnet a gente tem ali, isso aqui eu quero na linha, isso aqui eu quero na coluna, né, no Tabuin a gente também faz isso, a tabela dinâmica é a mesma lógica, tá? Então, eu vou dizer, né, que na linha eu quero o vendedor ali, o azulzinho, né? Estou mostrando para vocês. Então, na linha vai aparecer o nome dos vendedores. Então, isso que eu quero na linha. Então, eu vou selecionando e arrastando isso para eu estar construindo a minha tabela, tá? Depois eu quero dizer que na coluna ali, onde está a flechinha amarelinha, eu quero o departamento, né? Então, ali vai aparecer na coluna informática, papelaria, né? O total, né? Então, eu vou selecionando e construindo a minha tabela. Então, eu já disse o que eu quero que apareça na linha o vendedor, eu quero que apareça na coluna o departamento, e depois eu vou dizer que eu quero que ele some os valores, né? Então, eu vou colocar ali no verdinho, ó, vocês podem ver, está escrito soma de valor, ele vai somar. Depois eu vou entrar ali na questão da soma, que tem várias opções, tá? E eu também posso selecionar filtros, né? Ali na data, ele selecionou a data, né? Ali no vermelho, ó, tá em caixinha vermelha, mas vocês podem ver ali, tá selecionado tudo. Por exemplo, eu tenho no meu banco de dados, né? Vários anos, né? Ou vários meses, e eu quero selecionar, eu posso filtrar. Daí eu vou no filtro, né? Como a gente tem o filtro do Tabin, do Tabnet, aqui também a gente filtra. Eu quero filtrar por município de residência. Então, eu ponho município de residência, né? Na minha tabela eu tenho também pacientes notificados que residem fora do município, e agora eu quero fazer um consolidado só do município de residência de Itajaí. Eu coloco o município de residência no filtro e seleciono Itajaí, tá? Então, aqui é uma maneira que você filtra, né? Você não precisa cada vez estar contando aqueles dados, e ele muda automaticamente para você, tá? De acordo com o teu filtro. Posso botar mais de um filtro? Pode colocar mais de um filtro, não tem problema nenhum, tá? Eu quero Itajaí, só quero os de 2020. Pode colocar, não tem problema nenhum. Filtro, todos os campos que você digitou, por isso que é muito importante você pensar como é que você vai querer esse relatório, né? Se você quer um relatório que apareça ali o mês, o ano, que você possa filtrar, você vai ter que ter uma coluna falando disso. Nem que depois você crie e faça aquela função que eu comentei com vocês, mas só vai aparecer aqui de opção na tabela dinâmica o que vocês tiverem de opção nessa tabela de dados, tá? Então, aqui, como eu comentei com vocês, né, a questão da soma de valores, né, existem várias opções aí dentro das configurações de campo de valor. Eu posso tanto somar, daí ele vai somar os valores, por exemplo, se eu pegar o campo de número de notificação, tá, e pedir para ele somar, ele vai somar o 46 mil mais o 30 mil, ele vai somar o número da notificação. É isso que a gente quer? Não, eu quero que ele conte quantas notificações e utilize o número da notificação como chave, porque eu sei que o número da notificação não vai mudar de um paciente para o outro. Então, eu coloco contagem número, esse continuum, tá? Daí ele vai contar. Eu posso pedir para ele fazer a média, a máxima, a mínima, posso pedir para ele fazer fórmulas, tá? Aí tem um leque de opções, tá? Um exemplo, né, de cálculo que dá para fazer, você pega, vocês podem ver, a gente estava na mesma tela, né, eu coloquei ali configurações do campo de valor, resumir por, ele está selecionado. Quando você vai na aba do lado, mostrar valores como, aparece essa tela aqui.
Então, você pode colocar, eu quero o normal, que é o padrão, né, que aparece. Eu já quero que ele faça um percentual, né, eu quero o percentual da linha, eu quero o percentual da coluna. Então, você já pode calcular um percentual, tá? Aqui tem várias opções de cálculo, eu não coloquei todas, tá, gente? Depois, no final, eu vou mostrar da onde que eu tirei essa fonte aqui, né? Eu botei aqui o site que eu tirei, mas vocês têm uma maneira de pesquisar o que vocês quiserem, né? Eu tenho uma dúvida no Excel. Tem uma forma da gente fazer uma pesquisa bem interessante que eu também aprendi agora, tá? Então, aqui é um exemplo explicando, né, o que seria o percentual da linha, né, o que é a porcentagem do total da linha. Então, se vocês têm alguma dúvida em relação ao que significa aquela opção de cálculo, tem como tá procurando nesse suporte do Excel também, tá? Porque é difícil ter uma apostila que tenha todas as funções que o Excel tem, porque realmente são inúmeras, tá? Depois que você inseriu a tabela dinâmica, né, você pode inserir um gráfico dinâmico. Ana, eu não tenho a tabela dinâmica ainda, né, eu quero fazer um gráfico dinâmico. Posso? Pode sim, mas sempre lembrando daqueles pré-requisitos da tabela dinâmica, tá? Por quê? Porque no momento que você selecionar gráfico dinâmico, a primeira coisa que vai aparecer é a tabela dinâmica, tá? Então, ele vai fazer baseado numa tabela dinâmica, tá? Então, se você não gerou ainda, ele vai gerar para que você possa construir esse gráfico dinâmico. Se você já fez a tabela dinâmica, ele não vai dar a opção para fazer o gráfico dinâmico, mas não se apavorem, tá? Tá tudo certo. Vocês clicam em qualquer parte da tabela dinâmica e vão inserir gráfico que ele vai inserir um gráfico dinâmico também. A partir do momento que você criou a tabela dinâmica, ele já entende que você quer um gráfico dinâmico, tá? E daí você seleciona aqui do lado, aqui tem embaixo, ó, os tipos de gráficos que tem, tá? Então, você vai em qualquer um deles, que ele vai ser um gráfico dinâmico, se for a partir de uma tabela dinâmica. Ele vai pedir para selecionar o banco de dados, que nem ele fez na tabela dinâmica, mesma questão, tá? E aqui eu coloquei aí um exemplo para vocês, né? Então, eu peguei ali de um banco de dados que eu tenho, então eu filtrei ali, coloquei o filtro ano de avaliação, vocês podem ver ali que apareceu 2019 e 2020, e no gráfico, essa barrinha que tem, porque quando você clica na tabela dinâmica, que é a da esquerda, né, essa primeira que tem um A, um B, essa é a tabela dinâmica. Quando você clica em qualquer parte dela, ela aparece essa lista de campos da tabela dinâmica do lado direito da tela, né, onde eu selecionei como filtro o ano de avaliação, selecionei na linha o mês de avaliação e pedi para ele somar valores, considerando, né, contando o nome das minhas crianças. Então, ali eu tenho a quantidade de crianças. Então, eu tive 92 avaliações e tem ali por mês, né, quantas avaliações que eu tive. No gráfico, eu posso selecionar se eu quero só 2019, só 2020, porque eu tenho todas essas informações na minha tabela, tá? Então, ali na tabela dinâmica, ela aparece todos os campos que eu posso trabalhar, que é em cima da minha tabela de dados, tá? Então, no gráfico, eu posso selecionar, eu quero só 2019, eu quero só 2020, eu só quero esse mês, né? Eu só quero do quadrimestre. Então, ele é dinâmico por conta disso. Ele vai fazendo conforme você quer. Então, você pode ir testando, né? E no momento que você atualiza a tua tabela de dados, eu aperto o botão atualizar, automaticamente ele já vai atualizar também na tua tabela e no teu gráfico dinâmico. Uma função uma dica adicional aqui que eu quero deixar para vocês,
que às vezes eu vejo que as pessoas acabam se batendo ali para alimentar os dados, é que vocês podem congelar painéis, tá? Para facilitar a digitação. Ou seja, você pode deixar aqui a opção de aparecer a linha e a primeira coluna, então, às vezes a gente fica, meu Deus, mas o que quer dizer essa coluna que eu não lembro? É aqui é um nome, é a rua, o que é? O que eu tenho que digitar? Então, você pode congelar esses painéis e descongelar a qualquer momento que você quiser. Você pode também deixar a opção que eu quero só a linha superior, só a primeira coluna. Então, vocês podem utilizar isso para facilitar a digitação. Uma outra dica que eu deixo aqui para vocês, como a Carol mostrou ali a tabela da dengue, eles utilizam uma coluna de rua e outra coluna de número, tá? Isso ajuda para depois for feito o boletim epidemiológico pela CETEC, né? Então, eles utilizam o padrão em relação a bairro da Secretaria Municipal da Fazenda, tá? Então, eu achei importante também compartilhar com vocês essa questão, porque é uma das questões que a gente percebe em relação à dificuldade de análise de dados é essa, cada um utiliza um bairro diferente, né? Tem bairros que não existem, né, oficialmente, né, que a gente utiliza. Então, aqui nesse site, vocês podem ter esses dados oficiais, tá? Quais as ruas que existem oficialmente, quais os bairros que existem oficialmente. E podem utilizar, né, se quiserem, a partir de agora, esse padrão. A gente gostaria, aos poucos, de estar cada vez mais padronizando, né? Então, assim, até conversei com o Denis para ver, quem sabe, né, o Sinan, a gente conseguir cadastrar essas ruas e bairros, ou sim, o Sinasc. Então, até agora, a gente não encontrou uma saída, mas já tendo uma referência, né, para adotar de aquela rua, qual bairro que ele pertence realmente, já ajuda bastante. Então, esse site vocês também podem explorar, né? Eu deixei ali já salvo na pasta compartilhada, né, baixei a planilha de bairros, né, se alguém tiver alguma dificuldade, já tem lá, tá? Mas isso é atualizado de tempos em tempos, então aqui no site vai ter sempre a informação mais atualizada que vocês podem estar obtendo. Para saber mais sobre o Excel, né, porque o Excel realmente tem muitas funções, vocês podem estar utilizando também o suporte online. Como é que funciona esse suporte? Você vai nesse site, ali nesse link, e coloca a tua palavra-chave. Vamos supor, formatação condicional. A Ana explicou, a Carol explicou, eu vi na apostila, mas ainda não estou entendendo como é que faz, que eu quero saber além. Vai no suporte, digita formatação condicional. Ele tem vários exemplos, tá? Ele é muito didático, eu achei. Ele dá uma lista de tudo que diz formatação condicional, você vê o que né, te satisfaz mais, e daí você clica, ele te dá um exemplo. Tem casos que ele tem até vídeo, tá? De como é que faz esse passo a passo. Então, é um suporte bem interessante para vocês poderem estar utilizando às vezes, tá? Quando precisar, vocês também conseguem estar utilizando, tá? Tem alguns vídeos que são em inglês, mas tem alguns em português também. Em relação a Excel, assim, eu sou um pouco ressabiada de curso, tá? Então, assim, porque como ele tem muitas funcionalidades, às vezes você faz um curso achando que você vai saber tal coisa, e o curso aborda muito brevemente aquilo que você queria aprofundar. Então, no dia a dia, eu penso assim, que é melhor você usar o suporte. Não, o suporte não foi o suficiente, também pode procurar vídeos no YouTube, tem vários vídeos no YouTube que também mostram, e também tá conversando, né, entre os colegas para conseguir aí entender um pouquinho mais a experiência de um, de outro, para
conseguir aí se encontrar, tá? No que quer fazer. Mas, assim, realmente, curso não é algo que eu vejo que nos ajuda nesse caso do Excel, tá? Então, queria deixar aqui uma mensagem final para vocês, né, que participaram até agora aí da educação permanente. Eu sei que o quanto é difícil a gente conseguir estar aí deixando um pouquinho a rotina de lado para conseguir participar, né, mas é importante a gente não parar com as atividades de rotina, né, que eu vejo que realmente a educação permanente, ela tem transformado o nosso processo de trabalho, tem nos unido mais também, então acho que vale a pena a gente continuar, né? Então, a verdadeira motivação não é aquilo que te anima, mas aquilo que te transforma, né? Então, aí deixo uma mensagem final, também coloco à disposição caso alguém queira resolver alguma dúvida, mas realmente, assim, passar uma plataforma em 1 hora online, realmente é bem complicado, né? E essas questões de informática, normalmente a gente, com a prática, que a gente consegue se adequar melhor e consegue se encontrar melhor, porque isso é muito do serviço específico, né? Podem colocar no chat ali se tem alguma dúvida e a gente fica à disposição, né? A gente sempre está à disposição, que a gente pode, né? A gente consegue ajudar. Vou lembrar da lista de presença, né? Pedir realmente que vocês participem na construção do CBVE, né? Que espero que dê certo, espero que a gente consiga colocar isso em prática, né? Eu conto com a colaboração de todos vocês.